Olá, boa noite. Faltam 5 minutos para meia-noite do dia 24 de agosto de 2022. Dentro de 5 minutos será 0 hora, ainda do dia 24. Pretendia gravar esse vídeo durante o dia de hoje, mas faltou eletricidade aqui no bairro e eu não pude. Então, somente agora é que está sendo possível fazer essa gravação. Quero começar agradecendo aos meus visualizadores daquilo que eu chamei de Projeto Caribou, que é a apresentação de videoaulas, onde nós colocamos a verdade e temas discutíveis, polêmicos, mas sempre, vamos dizer assim, dignos da atenção e do estudo daqueles que buscam aquilo que é mais importante para o homem. A verdade sobre suas origens, sobre o que ele está fazendo na face desse planeta e sobre o seu provável destino. Então, nós nomeamos a isto, ousadamente, Projeto Caribou, porque é o nosso projeto. Vamos realizando esse projeto através de séries. Estas séries já estão em um número bastante grande, em playlists, um total de 500 vídeos. E hoje nós estamos gravando mais um capítulo da última série, que se chama Bíblia Começou na Suméria. É a última série que nós estamos gravando. Agradeço, portanto, a todos aqueles que estão me ajudando a fazer este trabalho, quer seja se inscrevendo no nosso canal, quer seja visualizando cada uma dessas videoaulas. Nós temos a explicação dessas videoaulas para quem quiser detalhadamente, particularmente, no chamado Colégio dos Magos Caldeus. A inscrição é feita através do meu Gmail. Agradecemos os likes, agradecemos as contribuições. Muitos têm contribuído, são espontâneas. E agradecemos especialmente a 8 irmãos nossos que há mais de 27 anos estão, entre 27 e 37 anos, estão contribuindo espontaneamente. Quando eu comecei esse trabalho, eles começaram comigo, eram 30, mas só 8 ficaram fiéis na minha companhia. A eles a minha gratidão, a eles eu devo o que eu ganho, os meus ganhos que me permitem viver uma vida digna. São 8 caribus, que constituem assim aqueles que me subsidiam para que eu possa fazer o Projeto Caribou, que é o nome deste conjunto de vídeos que são videoaulas. Se você quiser saber mais detalhes sobre cada uma dessas videoaulas ou de cada série, se matricule no Colégio dos Magos Caldeus. Bom, comecei dizendo isso para não interromper o vídeo, mas vamos começar o vídeo então. Nós temos aqui um livro bem velho, comprado num sebo há muito tempo. A capa está solta. Vamos então tirá-la. Já que está solta, vamos tirá-la. Eu não sou capaz de ler esse livro como está aqui inteiro. Ele serve para mim apenas como consulta, fonte de consulta. Ele não começa aqui no início, como nós costumamos. Ele começa no fim. Então aqui está o início dele, o que seria o final para nós,
de qualquer livro, né? Qualquer livro que nós tenhamos começa aqui, ó, no início, da direita para a esquerda. E este livro, que é feito por escritores hebraicos, chama-se a Tanakh. Muito bem. A Tanakh é o que nós costumamos chamar hoje a Bíblia. Ou seja, aqui eu tenho duas traduções. Esta, a que eu gosto de usar, fácil de manipular, mas esta aqui, chamada Bíblia, essa é a Bíblia Pastoral, e esta é a Bíblia de Jerusalém. Mas como é que a Tanakh passou a se chamar a Bíblia? Vejam bem, o nome não era Bíblia. O nome é Tanakh. Eu vou escrever aqui no meu caderno de notas. Então, aquele conjunto ali de escritos é chamado de Tanakh. Então, nós temos a Tanakh. Este T de Torá. A vogal é só para apoio. Esse N de Nebiim. E este K de Ketubim. Então, esse H e esses dois A's apenas servem de apoio para que a palavra seja pronunciada. Portanto, são apenas as iniciais da divisão tripartite daquele livro. Ele é dividido em 3 partes. A primeira parte é chamada Torá. Por isso aqui nós temos um T. Torá. A segunda parte é chamada de Nebiim, que quer dizer profetas. Ou Nabiim, de Nabi. E a última parte é chamada de Ketubim, também pronunciado Ketuvim, que quer dizer os escritos históricos e sapienciais. Então, as 3 partes reunidas constituem este volume e é chamado pelos judeus de Tanakh. Entenderam? Então, são 3 grandes divisões. O T de Torá é aqui representado pelo T e pelo A. O A serve apenas de suporte para pronunciar o anagrama, né? Ou as iniciais. Então, é a primeira parte. A gente pode até dar um corte aqui. Então, o TA aqui é a Torá. É a primeira parte. São 5 livros que são chamados também o Pentateuco. Penta quer dizer 5. E Teu, Deus. 5 livros que falam de Deus. Essa é a primeira parte da Tanakh. Depois nós temos uma segunda parte. Vamos cortar. Que seria os Nebiim. O singular é Nabi. Nabi quer dizer profeta. E Nabiim ou Nebiim, pode se pronunciar de 2 maneiras, é o plural. Profetas. O final im é plural, indicativo de plural. Nabi é um profeta. Ou Nebi. Aqui, Nabiim ou Nebiim é o plural, profetas. É a segunda parte da divisão em 3. Ficou, portanto, o K, apoiado por um H, que é Ketubim.
de Ketub. Também é um plural. Ketubim, vocês dizem que terminam em IM também. Assim como Nebiim ou Nabiim termina em IM, plural, é o sufixo indicativo de plural em hebraico. Aqui também, Ketubim termina em IM. O plural seria Ketub, que quer dizer livros históricos, que quer dizer livros que tratam da cultura, simplesmente. E aí nós temos a cultura sapiencial e a cultura histórica, né? Aquilo que é histórico e aquilo que é a cultura em geral. Portanto, são livros que falam da cultura em geral do povo hebreu, do povo judeu. Esse aqui, essa secção, fala dos profetas. E essa secção fala, não tem plural, então Torá não tem plural, está no original, fala dos 5 livros escritos supostamente por Moisés. A tradução é a lei. Então, a lei, os profetas e os escritos. Com essa divisão tripartite, 1, 2, 3. Com essa divisão tripartite, nós que estudamos este livro precioso, valioso, acho que um dos maiores patrimônios literários da humanidade, é o maior best-seller, o livro mais lido, o mais comentado, o mais imprimido. Então esse livro tem algo de notável. Tem de ter, não é? Para ser o livro mais lido do mundo, para ser o livro mais imprimido do mundo, para ser o livro mais comentado do mundo, este livro é especialíssimo. Ele deve ter algo que nenhum outro livro tem, pois ele é o primeiro, ele é o número 1 da literatura universal. Mas, para ser compreendido, ele está dividido, então, de lá para cá. Torá, T-O-R-A, Torá. É a primeira parte, que quer dizer a lei de Moisés. Geralmente, a gente chama o Pentateuco, mas quando é um judeu, como este aqui que apresenta, ele coloca a lei de Moisés. Mas está aqui em cima, ó, a palavra é a mesma. Tá vendo? Ó? Nós temos aqui o T, o O, o R e o A. A gente chama de R, mas eu vou voltar lá para o meu sertão, onde o caboclo lê o ABC, o JG, o LL, o SEC, mas o R tem nome de Ré. Então aqui nós temos um Ré, que é o Ré. Torá, T-O-R-A. Em hebraico seriam essas as letras, e eles costumam chamar a lei de Moisés, mas é apenas a lei, supostamente escrita por Moisés. Então, literalmente, Torá é a lei, e eles acrescentam de Moisés, porque a tradução judaica garante que foi feita por Moisés. Aqui nós temos uma versão bilíngue para estudantes, para estudiosos, feita pelo Rabi Meir Metzila Melamed, rabino e líder espiritual da comunidade sefaradita de Miami, na Flórida, Estados Unidos da América. E ele nos deu uma belíssima obra que é bilíngue. Portanto, para mim que sou estudioso, aqui está, portanto, a lei de Moisés explicada, e nós traduzimos em português por Gênesis. Então, o primeiro livro nós traduzimos por Gênesis, só o primeiro, tá? De modo geral,
Então, todo mundo conhece o primeiro livro da Torá, que está aqui escrito, mas é Bereshit. Ó, B, Re, A, Sh, I, T. O T, que na Torá é a última letra, desculpa, é a primeira letra, Torá é a primeira. No primeiro livro dela, ela é a última, é a mesma letra, é o T, tá vendo? Vem de lá para cá, o B, o Re, o A, o She, o I e o T. Bereshit. Bereshit foi traduzido por Gênesis, ou Gênese. Para mim, completamente inadequado, mas isso não vem ao caso agora, falando a respeito. Então, o Sefer Bereshit, ou seja, o livro da criação, ou o livro do Gênesis, Gênesis quer dizer criação, né? Genético, geração, generação. Então, está aqui, é o primeiro livro da Torá. É o primeiro. É feito em duas línguas, o hebraico e o português. Então, em hebraico é Bereshit, em português é Gênesis, ou Gênese, como você queira. É o primeiro. O 5, nós chamamos o Pentateuco. Nós chamamos em português o Pentateuco. Os 5 livros atribuídos a Moisés. O judeu chama Torá. O primeiro deles, somente o primeiro, é chamado Sefer Bereshit, que para mim foi inadequadamente chamado, traduzido por Gênesis. Está aqui e está aqui. Existe uma tradução que, quando eu estava no seminário, tem apenas 2 livros. Também, essa já foi feita segundo o espírito da nossa literatura, então começa da direita para a esquerda. Então o início seria daqui para cá. Está em inglês, é interlinear, Hebrew Old Testament, ou o Velho Testamento hebreu. Mas aqui não tem o Velho Testamento todo. Aqui tem apenas Gênesis e Êxodos. Tem apenas 2. Então, mas a tradução é interlinear, o que facilita enormemente ao pesquisador. Ou seja, nós temos em cima, para aproximar bem, o hebraico, e nós temos embaixo, bem pequenininho, em inglês. Então, se eu quiser saber o que significa, por exemplo, a palavra bará, que está aqui em hebraico, aqui está escrito em hebraico bará, aqui está bará e aqui está created, a tradução em inglês. Então, bará em inglês é created, portanto, em português será criou. Isso ajuda enormemente e já existem traduções interlineares em língua portuguesa. Mas, tudo isso para nos auxiliar a entender, para mim, que sou apenas um estudioso, porque o judeu lê isso simplesmente como você lê uma carta da sua mãe, do seu parente e da sua namorada. Aqui está ele todo, dividido em 3 partes, como eu disse. Bem, isto é a versão que chegou até nós. Isto aqui chegou até nós. Chegou assim. Aqui está como ela é hoje. Ela já era assim desde o ano 430 a.C. Não sofreu alteração nenhuma. Então, ela começou no ano 960 a.C., por ordem do rei Salomão, que era rei de Israel, filho de Davi, e
foi sendo compilada, escrita pouco a pouco, né? Do ano 960 vem decrescendo 800, 700, 600, 500, 400. No ano 430, ela recebeu essa redação final. Isto é a história, portanto, da escritura, de como foi feita, como se chegou a este livro. Como é o nome dele? Tanakh. Tanakh é, portanto, uma abreviatura de Torá, Nebiim e Ketubim, ou seja, a lei, os profetas e os escritos. Mas nós temos aqui um grande problema que já foi dito no vídeo passado. Ali, neste livro aqui, houve muitas alterações. E ele não foi inventado. Esse livro não caiu do céu, assim. Nenhum escritor, de repente, teve uma ideia de escrever esse livro, como Shakespeare, por exemplo, teve a ideia de escrever Hamlet e escreveu. Não foi assim. Ele se baseia em vários fragmentos que foram utilizados, alinhados, escolhidos quais os que deveriam ser usados e quais os que não deveriam ser usados, selecionados. Então, aqui foi feita uma seleção de fragmentos. Então, não caiu do céu, não foi a ideia de um homem ou de um grupo de homens. Isso aqui é a utilização de fragmentos de literaturas anteriores ao ano 430 a.C., que é a data dessa versão final. Aqui está a versão final, que começou no ano 960 a.C., a gente vai subindo. Antes de Cristo vai subindo. 430 é mais perto de Cristo, portanto mais perto de nós. 960 é mais distante. Salomão reinou no ano 960. Davi no ano 1000, então mais longe ainda. Josué viveu em 1200, mais longe ainda. Moisés em 1350, mais longe ainda. Quanto mais vai aumentando para lá, antes de Cristo, vai sendo mais antigo. Então, essa aqui é a versão final, chamada Tanakh, o livro sagrado dos judeus, né? Terminado, finalizado, considerado que não pode ser alterado no ano 430 a.C., iniciado no ano 960 a.C., pelo rei Salomão. Bem, o problema é, como isso aqui não caiu do céu, como isso aqui não foi idealizado por uma pessoa, escrito por uma única pessoa, então, quando ele foi traduzido para o grego, a primeira tradução dele foi para o grego, 72 sábios tiveram a permissão de traduzir esse livro para o grego. E a tradução se chamou Ta Bíblia, que em grego quer dizer os livros. Ta Bíblia, vou escrever. Então, quando 72 sábios fizeram a Septuaginta, vou escrever o nome, quase não deu. Quando 70 sábios fizeram a Septuaginta, também chamada de tradução dos 70, septu, 7, 70. Mas são 72. Então arredondaram para 70. A Septuaginta é em grega. Portanto, é a primeira tradução feita do hebraico para outra língua, em grego. Os 72 sábios, que pertenciam
a elite cultural dos judeus foi que fizeram essa tradução. Eles entendiam, eles tinham uma cultura fantástica, por isso são chamados sábios, uma cultura do hebraico, da língua hebraica, da cultura egípcia e da língua egípcia. Então, na época, o Egito pertencia a um dos generais de Alexandre Magno, portanto, o mundo tinha passado por um período de helenização, ou seja, os gregos tinham conquistado o mundo civilizado, e a língua falada era o grego, era a língua da elite. Até os pobres coitados tinham que falar, nem que soubesse pouco, falasse mal e porcamente. Então, a helenização vai fazer com que os 72 sábios escrevam a Tanakh com o nome de Septuaginta em grego, que é a primeira tradução permitida pelo Supremo Governo de Israel, chamado Sinédrio. Eles vão para o Egito e no palácio do faraó, acho que Ptolomeu Filadelfo, Ptolomeu é um nome grego, uma dinastia, Ptolomeu. Então, Ptolomeu pede que quer ler a Tanakh. Ele não sabe ler em hebraico, como eu também não sei ler em hebraico, eu leio alguma coisa, apenas pesquiso, tiro dúvidas. Ele quer ler em grego, na língua dele. E os 72 sábios são mandados para fazer esse trabalho. Verter do inglês, do hebraico, para o grego. E aí eles dão o nome de Septuaginta, abreviadamente conhecida como Ta-Bi-Bri-A. Ta-Bíblia é um plural, quer dizer os livros. Os livros. Olha, a palavra livro em hebraico é sefer. Em grego é Bíblia. Então, Bíblia é em grego, só que aqui está no plural. Biblion seria o singular. Bíblia é plural. Então, tá Bíblia quer dizer os livros, né? O livro seria Sefer. Seferim seria o plural. Livros, igual à Bíblia. E nós hoje conhecemos esses livros por essa palavra. Vulgarizou-se o nome Bíblia. Então nós chamamos hoje a Tanakh de Bíblia. Quer dizer, o que o judeu ainda chama Tanakh, ele continua chamando Tanakh, que são 3 partes, a Torá, os Nebiim e os Ketuvim, ele continua chamando de Tanakh, sabendo que é uma coleção de livros, nós chamamos de Bíblia. Aqui, por exemplo, na tradução, nós temos a Bíblia de Jerusalém. Esta aqui está escrita Bíblia Sagrada. É chamada edição pastoral, vulgarmente. Essa edição é considerada uma das melhores traduções em língua portuguesa. Mas nós estamos indo aos originais. Portanto, a tradução, por enquanto, fica de lado. O que acontece? O que acontece é que este livro que está aqui, na verdade, começou a ser escrito, como eu disse, no 960 a.C., no reinado de Salomão, mas ele foi baseado em fragmentos de várias culturas, principalmente a Suméria. E aí nós temos uma dezena de fragmentos originais que o autor judeu chamado Samuel Noah Kramer
deu o título de A História Começa na Suméria. O que ele deveria ter dito era: a Bíblia começa na Suméria. Essa é a verdade, porque aqui nós temos mais de 10 fragmentos originais da Tanakh, ou da Bíblia. Veja, Bíblia em hebraico, ou em grego, Tanakh em hebraico. Então, ele disse aqui a história, mas seria a história bíblica, né? As histórias contadas na Bíblia começam na Suméria. Portanto, aqui você tem cerca de uma dezena ou mais de fragmentos originais que ali estão apresentadas de outra maneira. Adaptações, cesuras, censuras, interpolações, colagens, adulterações, alterações e adaptações. Ou seja, aqui nós temos em estado puro os temas que estão ali. Mas veja, uma parte, mais ou menos 1/10 do que está ali. Só que aqui estão no seu estado puro. São exatamente como foram escritos na Suméria, no seu estado puro, sem nenhuma alteração. Aqui nós temos os temas famosos da Bíblia, como, por exemplo, que hoje nós pretendíamos mostrar a vocês, o paraíso. Olha, todo mundo já leu o paraíso bíblico, o Éden. Está aqui, está vendo? É um dos temas. Esse capítulo, o capítulo 17, exatamente fala sobre o paraíso. Na Tanakh, ele vai aparecer em hebraico, e vai aparecer completamente alterado. Mas essa alteração inicia-se com uma adaptação. E depois, essa adaptação vai sofrer mutilação. E aí é que é o problema. O que nós temos hoje ali, infelizmente, não é simplesmente uma adaptação. Aqui nós temos, por exemplo, o primeiro exemplo de ressurreição. Jesus pregou a ressurreição. Nós cristãos cremos que Jesus ressuscitou. Jesus disse que há o inferno, a guiena de fogo, né? Aqui está, no capítulo 19. Então nós temos aqui, o autor deu um título que para mim é inadequado, talvez por ele ser judeu. Ele colocou: A História Começa na Suméria. O título certo, correto, exato, seria: A Bíblia, ou a Tanakh, começa na Suméria. Porque os principais temas tratados aqui, os mais importantes e os mais conhecidos, estão aqui. Só que aqui eles estão em seu estado de pureza original, sem nenhuma alteração. Mas, aqui, na Tanakh, eles estão alterados. Se tivessem alterados, vamos dizer assim, para obedecer a uma necessidade literária, teria sido ótimo. Mas não foi assim. A alteração foi feita como adulteração para conveniência daqueles que o alteraram. Então, nós hoje temos aqui a mutilação do que temos aqui. Mas, desde o princípio, quando Salomão mandou escrever, nunca foi o que está aqui. Por quê? Porque os autores da Tanakh adaptaram. Então, o que nós temos aqui é apenas fragmentos originais que deveriam ter sido apenas adaptados, já que a cultura ou o espírito do hebreu é completamente diferente do espírito do sumério. Ou seja, o que está aqui, adaptado ao espírito do hebraísmo, do hebraico, seria a Tanakh. No início foi, mas nós não temos essa versão.
Essa versão não existe. Já se tentou por todos os meios chegar até ela e não se consegue. Não se consegue porque ela sofreu a alteração de 5 camadas que cobrem a original. Aqui nós temos o original. O original está aqui. Pelo menos uma dezena de temas. Pelo menos. Então, é um décimo do que está ali. Mas, como estão inalterados, imexíveis, seria interessante conhecer, para que a gente tivesse uma ideia, essa é a intenção dessa série, como seria a Tanakh no original, mesmo com as adaptações, se não houvesse as 5 camadas que recobriram, né, a adaptação e, claro, a tradução, porque o sumério em cuneiforme e a Bíblia em hebraico. Então, levar do cuneiforme para o hebraico é um trabalho e tanto. Eu vou mostrar para vocês aqui uma tabuinha em cuneiforme. Já vê, é uma coisa esquisita, olha só. Aqui nós temos uma tabuinha em cuneiforme. Aqui está o alfabeto cuneiforme. Aqui está uma página da Bíblia em cuneiforme. É a língua mais difícil antiga, né? Que já se conhece. Então, só foi decodificada, foi a última língua antiga a ser decodificada. Bem, nós temos outra obra mais ampla. Essa vai além. Não tem apenas cerca de 10 temas. Essa é escrita por 2 sábios, Robert Graves e Rafael Patai. Então, eles, Rafael Patai e Robert Graves, pegaram aqui muito mais do que 10 temas. Eles aqui pegaram mais de 50 temas e deram o nome de Os Mitos Hebreus. Então, ali está cheio disso aqui também. Ora, se nesta aqui eu tenho cerca de 1/10, aqui eu teria uma quantidade, talvez 50%, mas não foram aproveitadas. Muitas foram consideradas impróprias, inadequadas, mas também aqui estão no original, embora esteja em português e em espanhol, mas estão no original. Então, tanto o que está aqui, que seriam fragmentos dos originais usados, quanto o que está aqui, que seriam fragmentos dos originais usados, estão na íntegra. Aqui, apenas 1/10. Aqui, cerca de 50%, mas muitos não foram utilizados. E seria bom que todo mundo conhecesse esses fragmentos. São muitos e pertencem a muitas civilizações. Enquanto que os fragmentos que estão aqui são muito, muito, muito mais antigos do que os que estão ali. Esses fragmentos que estão aqui têm 7.000 anos. Veja, Salomão mandou colocar isso em hebraico no ano 960. 1000, vamos arredondar. No ano 1000. Então, Salomão mandou traduzir do cuneiforme, língua da Suméria, para o hebraico 1000 anos antes de Cristo, em redondo. 960 é a data precisa. E isso seria a Bíblia original, ou a Tanakh original. Mas ela foi adulterada ao longo dos anos. 1900, 700, 600, quanto mais se aproxima de Cristo, vai diminuindo. 500, 400, 430, fechou. Aí a comunidade, o Sinédrio disse que ninguém mais poderia mexer. Então, encerrou-se o que se chamou o cânon. Cânon quer dizer a régua, ou a regra. A regra era
manter desse jeito. Desse jeito aqui. Ó. Então, aqui está como ela é hoje e não foi alterada desde o ano 430 até hoje. O problema é, do ano 960 até o ano 430, 5 camadas diferentes cobriram esse conjunto de escritos, que é uma biblioteca. Tá, Bíblia quer dizer os livros, não se esqueçam, em grego. E nós vimos que no próprio hebraico, aqui ela é dividida em 3 partes. Ó. Torá é um conjunto de livros, tem 5. Nebiim, bem, tem 12 profetas maiores e 12 menores. Ketubim, não tenho ideia da quantidade de livros que tem, porque tem os Salmos, tem os livros sapienciais, Sabedoria, Eclesiastes, temos o livro de Jó, temos vários livros. Então, a Bíblia é uma enciclopédia. A Bíblia é uma biblioteca. Por isso tá Bíblia em hebraico. Desculpa, em grego. Por quê? Porque tá Bíblia quer dizer os livros. E aqui nós temos Rafael Patá e Roberto Greves dando mais originais, mais fragmentos íntegros. Muitos foram usados e outros não. De qualquer maneira, mesmo os que não foram usados, nos ajudariam demais, ou nos ajudam demais, a compreender o que está ali que foi adulterado. Ele aqui explora isso. Por que foi adulterado, como foi adulterado e como seria se não tivesse sido adulterado. Então esse livro é precioso. Ele explora as adulterações. Ele mostra os textos originais dos hurritas, hititas, né, dos jabuseus e de todos os povos do Oriente Próximo, de onde foram tirados os fragmentos dos textos que estão na sua parte maior aqui, na Suméria. Então, discordo do título dado por Samuel Noah Kramer ao livro dele, que é magistral. Não é a história que começa na Suméria, é a Bíblia que começa na Suméria. Ou a Tanakh começa na Suméria. Aqui estão os principais temas que nós vemos ali na Bíblia, como o dilúvio, o livro de Jó, estão aqui. A busca da imortalidade, ó, o livro da sabedoria de Salomão está baseado aqui, ó, sabedoria, o de Jó também. Então aqui nós temos os originais que teriam sido usados, mas foram adaptados. Por quê? Porque o espírito do povo sumério, ou sumeriano, não é o mesmo espírito do povo hebreu. Logo, a adaptação é justa, devida e aceitável. Não é só aceitável, seria obrigatória. O problema não é isso. O problema é que não somente foi adaptado, ele foi adulterado, ele foi mutilado. O texto foi mutilado. É o que provam esses 2 livros. Essa mutilação é um grande problema, porque nós temos aqui o livro mais importante do mundo. E é muito triste saber que o que temos aqui, é resultado de uma mutilação do texto original, que ninguém tem condições de chegar até ele. São 5 camadas. É como se eu tivesse que descobrir a minha mesa com 5 toalhas e eu tirasse a primeira, a segunda, a terceira, até chegar à última, que seria a própria mesa. É impossível. Westcott, um especialista, Hort,
outro especialista, tentaram fazer isso para a Sociedade de Torre de Vigia, que são chamadas por nós Testemunhas de Jeová, e não conseguiram. Harold Bloom e David Rosenberg tentaram fazer isto e não conseguiram. Aqui nós temos Mircea Eliade, que do mesmo jeito que Rafael Patai e Robert Graves, dá não somente os hebreus. A diferença entre este livro aqui, que é a sabedoria, o conhecimento sagrado de todas as eras, e este livro aqui, que é Los Mitos Hebreus, é que aqui nós temos a de todos os povos, todos, indígenas, patagões, e aqui nós temos egípcio, né, e de todos os povos da terra. Então esse livro seria a tradição de todos os povos da terra, enquanto que a coletânea de Rafael Patai e de Robert Graves é apenas dos hebreus. Logo, este aqui tem uma relação direta com este aqui. E ambos têm uma relação muito profunda com o original deste aqui. E hoje nos ajudará muito a compreender como foram feitas essas adulterações e a desfazer a maior parte dessas adulterações. Aqui nós temos um outro livro precioso que comenta como essas adulterações foram feitas. É um estudo minucioso feito pelo professor Júlio Surri, em cima de vários sábios que apontaram essas adulterações, descobriram essas alterações, descobriram as colagens, descobriram as censuras, as interpolações, descobriram as semelhanças entre o que está na Torá, na Tanakh, e o que está em outras civilizações. Então, é um estudo comparativo do que está na Tanakh com o que está na literatura de vários outros povos. Então, chama-se Religião Comparada e Mitologia Comparada. Todos esses livros vão ser usados, mas vocês terão que entender uma coisa. A adaptação é necessária. No nosso vídeo anterior, nós tivemos um trabalho muito grande. Esse trabalho foi mostrar o seguinte, ó. Aqui nós temos um gênio da pintura, chamado Leonardo da Vinci. Esse gênio da pintura, ele fez obras notáveis na pintura. E aqui nós temos, ele guardou alguns rascunhos que ele fez. Os rascunhos seriam ali aquele livro, A História Começa na Suméria. Então vamos dar uma olhada dos rascunhos de Leonardo. Vamos ver, dá uma olhada aqui. Aqui nós temos um rascunho de Leonardo, ó. Então, isto aqui é um rascunho. Ele pretendia pintar esse quadro, que seria Maria com Santa Ana, com João Batista e com Jesus. O quadro original seria esse. Aqui dentro nós temos esse mesmo rascunho. Vamos ver qual dos dois fica mais fácil para vocês. Tenha só um pouquinho de paciência, por favor. Está aqui. Vamos comparar os dois. É o mesmo, ó. Em cima está em preto, embaixo está em marrom. Mas é o mesmo rascunho. Seria um quadro que mostraria Maria, São João, Jesus e Santa Ana. Santa Ana, mãe de Maria, Maria, mãe de Jesus, São João, primo de Jesus que o batizou, e Jesus. Isso era o rascunho de um quadro que Leonardo pretendia fazer e fez.
mas ele fez uma adaptação. Vamos ver se a gente encontra o quadro aqui, para mostrar a vocês como é que ficou o quadro, né? Bem diferente do rascunho. Seria natural, então, que na Tanakh nós tivéssemos, né, essa adaptação fosse perceptível. Seria natural, seria comum, seria aceitável. Aqui está. Deixa eu ver se eu consigo pegar o rascunho e mostrar a vocês. Comparem. Aqui à minha direita e à esquerda de vocês está o rascunho. E aqui está a obra final. Então ele fez alterações bastante grandes. Olha, se vocês compararem ambos, o rascunho aqui, né, é muito diferente. Foi feita uma adaptação. Essa adaptação é lógico que teria que ser feita na Bíblia, porque o espírito do povo hebreu, judeu, não é o mesmo espírito do povo sumério. Então aqui nós teríamos um excelente exemplo de adaptação. Leonardo da Vinci fez esse rascunho, mas quando ele pintou, quando ele finalizou a ideia dele, o que apareceu foi esse aqui, ó. Este é o quadro que nós temos. Aqui nós temos o detalhe, apenas o rosto de Santa Ana, que é a mais velha, e de Maria, que nós chamamos Nossa Senhora, que é a mais nova. Aqui é o detalhe do quadro. E aqui está o quadro todo. Aqui nós temos São João do Carneirinho. Aqui não aparece Jesus. Engraçado, né? No rascunho ele colocou Jesus. Ó. Tem Jesus no colo de Maria e tem São João aqui embaixo. E não tem o carneirinho. Então você veja que a adaptação é necessária. Aqui, olha, ele colocou só São João. Ou São João segurando Jesus. Jesus aqui poderia ser simbolizado pelo Cordeiro de Deus. Então, Jesus aqui é simbolizado como um cordeiro e não como uma criança. Uma adaptação. Essa adaptação é esperada. Deveria ser feita na Bíblia. Existem alguns rascunhos de Leonardo que ele não chegou a finalizar, ou seja, que ele jamais completou. Um rascunho famoso que ele fez foi para uma obra que ele denominou A Adoração dos Reis Magos, mas nós não temos a obra, nós temos apenas o rascunho. Eu vou pedir a vocês também mais um pouquinho de paciência, não está nesse pedaço, não deve estar no de cá, nós temos só o rascunho. Ele fez o rascunho e desistiu de fazer o resto. Ele não finalizou. Então, nós não temos a adoração dos magos como está aqui. Aqui nós temos o quadro todo. Esse seria o plano do quadro. Maria está no centro, com Jesus no colo. E aqui tem um mago de joelhos, adorando Jesus, e aqui provavelmente os outros também fazendo a adoração. Então o quadro seria a adoração dos magos, né? Então aqui nós temos um detalhe: só Maria e Jesus. E tem aqui mais alguém atrás, deve ser um dos magos. Ele não chegou a fazer esse quadro, ficou só no rascunho. Então, veja, primeiro se faz o rascunho, depois se faz o quadro. Foi o que nós mostramos na Virgem, na família. Aqui, né? Santa Ana, Maria, São João e Jesus simbolizado pelo Cordeiro de Deus. A adaptação, portanto, é necessária. Era esperada que fosse feita a adaptação. Mas os escritores da Tanakh começaram pela adaptação, que nós não temos, que é chamado original, e essa adaptação sofreu alterações, sofreu censuras, sofreu inserções, diminuições,
interpolações e terminou sofrendo o que nós chamamos hoje uma mutilação. Infelizmente, o maior livro do mundo, o livro mais importante da humanidade ocidental, do nosso Ocidente, está mutilado. Infelizmente. Então, para chegarmos a uma noção mais precisa, nós temos que ter o socorro dos originais apresentados por Mircea Eliade de todos os povos, dos originais apresentados por Rosenberg e Bloom. Não, desculpa. Dos originais apresentados por Robert Graves, Rafael Patai, vai nos ajudar a tirar as camadas excedentes, mas, sobretudo, nós precisamos deste livro. Este livro está na praça. Só que o título está errado. Não devia ser esse título. Não é a história começa na Suméria. É a Bíblia começa na Suméria. O Tanakh começa na Suméria. E nós vamos começar no próximo vídeo, porque já tem 56 minutos, vai completar 1 hora. Nós vamos começar pelo mito do paraíso, que eu já tinha marcado aqui, ó. Está marcado. Então nós vamos comparar, né, o tema, o paraíso sumeriano, com o paraíso bíblico, Gênesis 2. Né? A criação de Adão e Eva, eles no paraíso, o pecado original e como eles foram expulsos. Como é que seria isso na Suméria? Você tem ideia? Se não tem, você vai ter no próximo vídeo. Mas eu fiquei de responder uma pergunta. Não vou conseguir responder aqui agora, porque o tempo não dá mais. De onde veio a ideia? Esse livro não caiu do céu, eu disse. Esse livro aqui não caiu do céu. Esse livro aqui foi idealizado por vários escritores. E eu dei o processo de idealização. E eu disse a vocês, depois eu direi de onde vem a ideia. Ainda não vou dizer agora. Não dá tempo. Já estamos a 57 minutos. Então, a ideia está na cabeça do escritor. Depois a ideia foi transposta para os textos que estão aqui, ó. Aqui estão os textos. E os textos contam como o mundo foi criado. O processo semelhante, integralmente, do mesmo jeito que é em cima é embaixo, diz Hermes, o que é em cima é como que está embaixo. Então, do mesmo jeito que acontece no pensamento humano, acontece no pensamento divino. Por isso que eu gravei o vídeo anterior, que é extremamente filosófico, metafísico, que exige um grau de abstração muito grande. Agora, de onde vem essa ideia? Ficou a pergunta ainda no ar. Vamos então agradecer a vocês. O tema é fascinante, é apaixonante, mas é de uma dificuldade muito grande. E eu termino dizendo, Samuel Noah Kramer, a meu ver, por ser judeu, não quis colocar o nome certo. A Tanakh começa na Suméria. Ou se quiser usar o nome grego, a Bíblia começa na Suméria, que é o título dessa série. Esse livro será muito importante. Pronto, está gravado o vídeo. Agradeço a vocês pelo like, o dedinho é importante. Agradeço a vocês as perguntas que está o espaço abaixo desse vídeo vai ter o meu e-mail, para quem quiser mandar pergunta pelo Gmail. Quem quiser mandar pedir material também manda pelo Gmail, pedido. Só posso responder pelo Gmail. Não tem outro jeito de mandar. Ninguém usou hoje o correio não presta. Então,
E também eu abro espaço para matrícula no Colégio dos Magos Caldeus, onde vídeos semelhantes a esses serão de duração de 1h30 e serão vídeos particulares, aulas particulares explicativas, né, justamente disso. Qual era o original, por que aquele tema, quem foi o autor daquele tema, se houve a mutilação ou se não houve mutilação, onde houve a mutilação e assim por diante. Isso é um curso especial, é um subcurso do Projeto Caribou, chamado Colégio dos Magos Caldeus. Aqui eu me despeço de vocês, né, com o tempo de 1 hora já é suficiente, mas não tem como fazer menos, tá bom? Então, até o próximo vídeo.